Oi gente, eu sou a psicóloga Nancy Capretes e neste vídeo sobre educação de filhos vou falar sobre autoestima, autoconfiança e responsabilidade, com base no psicólogo Hélio Guilherme, que desenvolveu a terapia com a qual eu trabalho, a terapia por contingências de reforçamento. Vamos lá? Se você gosta de assuntos sobre psicologia, comportamento humano e educação, acesse meu site e meu canal no YouTube, Doutora Nancy Capretes, e curta e compartilhe esse vídeo. As interações da pessoa com seu ambiente físico e social se dão por contingências de reforçamento, que incluem pelo menos um evento ou uma situação anterior, uma resposta da pessoa, que pode ser uma ação e um sentimento, e aquilo que se segue, produzido pelo próprio comportamento. Os pais podem criar contingências que produzirão determinados comportamentos e determinados sentimentos. Vocês podem relacionar-se com seus filhos favorecendo autoestima, autoconfiança e responsabilidade deles. Vamos falar primeiro da autoestima e como a gente aumenta a autoestima. Quando a consequência do comportamento de uma criança é alguma forma de atenção, carinho, afago físico, sorriso dos pais, que são consequências sociais positivas, estão usando contingências de reforçamento positivo, estão gratificando o filho, aumentando a autoestima. Sabe coisas que os pais fazem que diminuem a autoestima? Quando a criança tem um determinado comportamento, faz alguma coisa e aí os pais desaprovam, a repreendem, a criticam, se afastam dela, não a tocam nem conversam com essa criança, que são estímulos aversivos ou consequências negativas para o que ela fez, e estão usando contingências coercitivas ou punindo o filho, diminuindo assim sua autoestima. Então você aumenta a autoestima dando destaque para o seu filho, expressando reconhecimento pela sua pessoa, pela sua existência. Exceto, claro, quando os filhos apresentam comportamentos inadequados, aí não. A pessoa com boa autoestima aprende que pode emitir comportamentos e produzir consequências reforçadoras para ela mesma. A criança tem que se sentir amada sem que seus comportamentos sejam moedas de troca pelo amor que recebe dos outros. Os pais aumentam a autoestima dos filhos com algumas atitudes simples. Por exemplo, quando o pai faz um bolo e mesmo que gosta mais do recheio de doce de leite, coloca um recheio de brigadeiro porque os filhos gostam mais do brigadeiro. A mãe chega em casa e coloca a música que o filho gosta para cantarem e dançarem juntos. Mesmo cansados do trabalho, os pais se dispõem a assistir um vídeo que o filho quer. Ou o levam a um passeio, ou estudam com ele, porque é importante para ele. Depois de um jogo em que o filho perdeu a partida, a família compra ou faz um refresco, um lanche, para ele se recuperar do esforço, não importa que ele perdeu. Para promover a autoestima, no dia a dia, observe se vocês tiveram tempo para conversar ou fazer algo juntos. Observe se você ensinou algo para os seus filhos. Observe se você sabe o que o seu filho gostaria de fazer com você ou com os amigos dele. Observe se você fez algo para agradá-lo e não para se agradar. Observe se você demonstrou atenção, carinho e amor sem exigir algum comportamento adequado. Observe se você valorizou algo que ele fez sem exigir algum nível de desempenho. Observe se você deu alguma coisa para os seus filhos que eles gostam por ter se lembrado deles. E, para aumentar a autoestima, observe também se você impôs alguns limites necessários e disse alguns nãos. Já a autoconfiança está associada a comportamentos bem-sucedidos. A pessoa autoconfiante, segura, sabe que comportamentos deve emitir para produzir consequências gratificantes, reforços positivos, ou também para remover eventos aversivos. Para desenvolver autoconfiança em seus filhos, os pais devem criar condições para que os filhos emitam comportamentos que serão consequenciados. E não fazer os comportamentos pelos filhos ou mesmo restringir as oportunidades para desenvolverem habilidades, o que resultaria em crianças com medo, inseguras e sem autoconfiança. Por exemplo, se você está em um parque, sua filha pode ir até o pipoqueiro, sua filha de 4, 5 anos, vai até o pipoqueiro, escolhe a pipoca que quer, paga, pega o troco, enquanto você se acomoda e guarda um lugar
num banco para se sentarem e comerem juntos. Na praia, ela pula as ondas mais próximas da areia, tenta furar algumas mergulhando sob elas e recebe reforços naturais dessa atividade, se sentindo autoconfiante. Sempre lembrando que a criança tem que ter condições de ser bem-sucedida e, se necessário, receber alguma ajuda para diminuir a probabilidade de erro. Nas tarefas de casa e da escola, os pais podem inicialmente ajudar na organização dos materiais, das partes a serem completadas e irem removendo gradualmente essa sua ajuda. Os pais devem usar contingências amenas, ou seja, sem exageros. Não devem elogiar excessivamente o desempenho da criança, nem também ameaçar ou repreender quando a criança não consegue realizar alguma atividade, porque isso gera ansiedade, medo, preocupação. A criança que emitiu comportamentos e foi reforçada aprende a tomar iniciativa, a resolver problemas, a persistir, torna-se independente, já que ela se basta para conduzir sua vida e para enfrentar as dificuldades do cotidiano, e desenvolve sentimentos de segurança, satisfação, coragem. Para desenvolver autoconfiança nos filhos, observe se você criou condições para o seu filho explorar alguma situação ou ambiente diferente, deu algum tipo de ajuda física ou verbal, de modo a tornar mais provável a ocorrência bem-sucedida de algum comportamento. Reveja se você acabou não colaborando ao exigir um alto desempenho, criticar ou punir os comportamentos do seu filho. Reveja se você não mentiu ou minimizou informações sobre possíveis consequências aversivas de um comportamento. Por exemplo, disse que colocando a mão no cachorro, se ele mordesse, não ia doer, ou que brincando no skate, se caísse e ralasse o joelho, também não era nada. Observe se você inadvertidamente acabou poupando seu filho de possíveis consequências aversivas. Por exemplo, se desculpou com alguém por ele, ou terminou um trabalho escolar por ele. O que também não deve ter ajudado muito na autoconfiança dos seus filhos é se você os ajudou quando com esforço eles conseguiriam fazer algo sozinho, ou se você insistiu em acompanhá-los em situações que eles poderiam ou mesmo deveriam enfrentar sozinhos. E por último, mas não menos importante, a responsabilidade, que eu acho mais complicado, porque a gente é responsável para evitar ter problemas, para evitar ser desaprovado, ter alguma punição, enfrentar algum estímulo aversivo. Se você, por exemplo, pede para o seu filho pendurar as roupas no varal assim que a máquina terminar de lavá-las, porque se deixá-las dentro da máquina não vai dar tempo de secar o uniforme da escola, né? Atender esse pedido, ou seja, mostrar-se responsável, obedecer, né, no caso a solicitação, é reforçado porque evita a contingência aversiva, que seria não ter o uniforme limpo e seco para ir à escola. Quando você estabelece regras para assistir TV, brincar com os amigos, entre outras coisas, somente depois de arrumar o quarto, fazer lição de casa, cuidar do cachorro. Ou seja, seu filho é punido ficando sem assistir TV e sem acesso aos amigos se não obedecer. Ele aprende por causa das contingências coercitivas e generaliza isso para outras situações, tornando-se assim responsável. Mas lembrando que essas contingências coercitivas não podem ser muito aversivas e devem ser evitadas, até porque depois de aprendido o comportamento, o que o mantém é o reforçamento positivo, ou seja, as consequências agradáveis. O melhor é sempre usar contingências positivas, promovendo então satisfação, liberdade e prazer por meio dos comportamentos emitidos. Nos próximos vídeos estarei continuando a apresentar algumas dessas condições que vocês relatam do seu dia a dia, da sua vida, que impactam na vida das pessoas e que têm trazido as pessoas à consulta de um psicólogo. Até mais!